Olá, boa tarde a todos, bem-vindos. Vamos então aqui falar sobre o Benfica e sobre as notícias que surgiram hoje, sábado. O jornal A Bola refere que o Chiquinho interessa ao Galatasaray e ao Besiktas. O Chiquinho é um jogador que tem alguma criatividade, algum talento, mas que tem passado um pouco ao lado daquilo que se esperava dele no Benfica. Tanto que foi emprestado ao Braga, o ano passado, onde fez 15 jogos, a maior parte deles como suplente. Depois, na segunda metade da época, como não estava a se ingrar no Braga, foi emprestado a um clube de média dimensão turca, onde fez 13 jogos, 4 golos e 3 assistências. Deixou os dirigentes turcos com água na boca e os grandes da Turquia estão a demonstrar interesse neste jogador. Nomeadamente o Besiktas e o Galatasaray. O Chiquinho é um jogador que eu considero que tem algum talento, mas uma vez que não se conseguiu impor no Benfica, uma vez que precisamos de libertar espaço no plantel para a inscrição de jogadores e uma vez que temos jogadores à espera para entrar na equipa no plantel, portanto para comporem o plantel, aprovo totalmente a saída do Chiquinho. Embora não desgoste do Chiquinho, aprovo a sua saída, ele não se conseguiu impor. Não sei qual é o valor da transferência, não sei qual é o valor que o Besiktas ou que o Galatasaray estão dispostos a oferecer para o Chiquinho, mas eu acho que o negócio à ordem entre os 4 a 6 milhões de euros seria um negócio justo, no meu entender. Obviamente, quanto mais possível, mas acho que um valor entre 4 e 6 seria adequado ao Chiquinho. Gostaria de ouvir também a vossa opinião em relação a esse assunto. Em relação ao Otamendi, o Correio da Manhã noticia que o River poderá querer antecipar a chegada do Otamendi ao River, portanto eles já dão quase como certa a ida do Otamendi para o River. Agora aqui a questão é a altura. Se é logo em janeiro, portanto logo após o Mundial, se é no final da época. Esta notícia já tem sido avançada por outros jornais desportivos, em outras ocasiões que não o dia de hoje, mas hoje mais uma vez surge esta notícia. Poderá ser uma notícia só de encher. O que eu considero, o que eu acho que aconteceu, e isto é apenas uma suposição, é que o Benfica, quando foi negociar o Enzo Fernandes, deixou a porta aberta para a saída do Otamendi. Ou seja, disse assim, eventualmente poderá ter dado a entender aos dirigentes turcos que estava na disposição de deixar que o Otamendi falasse com eles, mesmo isso sendo proibido pela FIFA, porque os clubes só podem negociar, aliás, falar podem, não podem negociar, só podem negociar a partir de janeiro, ou seja, a 6 meses do final do seu contrato. Eu acredito que o Benfica tenha deixado essa porta aberta, mesmo não estando ainda a 6 meses do final do contrato, que permitissem que o Otamendi negociasse com o River. Penso que isso possa ter acontecido, mas isso é apenas uma suposição, nada mais que isso. E acredito que sim, que o Otamendi possa ser em janeiro, mas só se não for titular. Portanto, se o Otamendi não for titular no Benfica, a sua saída em janeiro não me choca, porque estamos a libertar um salário alto. No entanto, se o Otamendi for titular, se o Otamendi fizer uma época ao nível do que fez, principalmente nos jogos da Liga dos Campeões pelo Benfica e na segunda metade da época, se estiver a um bom nível, se estiver a ser titular, se estiver a ser preponderante na equipa, e para além disso é o capitão do Benfica, obviamente que ele não pode ser antes do final da época. Só sai caso o Roger Smith veja que o jogador não se adequa ao seu esquema tático, não o esteja a utilizá-lo, então aí prioridade ao treinador, prioridade às ideias do treinador, Otamendi sai. Mas se o Otamendi estiver integrado, for titular, não se pode libertar este jogador de maneira nenhuma, ele cumpre o contrato e quando acabar o contrato, sim senhora, pode ir para o River. Até lá tem que se manter no Benfica, pelo menos esta é a minha visão. Portanto, objetivamente, e sendo muito claro, Otamendi se for titular, fica até o final da época. Se não for titular, poderá sair a meio da época. Agora, eu fui buscar isto do Otamendi porquê? Por acaso também foi noticiado hoje. Para ir buscar uma outra notícia que surgiu no Record e, portanto, isto tudo se complementa. Vocês sabem que o Record e o Correio da Manhã são no grupo Cofina. Uma notícia lançada num lado e outra notícia lançada do outro casam que nem uma luva, que é o João Vítor. Portanto, o João Vítor, central do Corinthians, surge no Record, destaque no Record como que o Benfica quer desviar o João Vítor do Porto. Porque, como vocês sabem, o João Vítor já chegou a acordo com o Porto. O Corinthians, que é o clube do João Vítor, também praticamente já chegou a acordo com o Porto. Falta limar detalhes, nomeadamente os prazos de pagamento do jogador. E isto não é notícia, sou eu que estou a dizer. Provavelmente também comissões, provavelmente também aquelas comissões que nós sabemos poderão estar ali a ser negociadas e daí o negócio ainda não está fechado. E portanto o Porto deu 10 milhões pelo João Vítor. O João Vítor está avaliado em 8 milhões pela Transfer Market. E o Benfica, supostamente, vai apresentar uma proposta de última hora de 12 milhões para desviar o jogador. Agora aqui a questão é o seguinte, será que o Corinthians vai quebrar esta ligação que estava a fazer com o Porto? Porque isto acaba por ser antiético
se o Corinthians quebrar esta ligação com o Porto. Nada contra, porque o Porto já fez muita porcaria nos negócios do Benfica. Portanto, o Benfica e o Porto, quanto a isso, o Benfica pode estragar os negócios ao Porto à vontade, tem toda a moral para isso. Agora, não sei se o Corinthians vai quebrar este contrato que está praticamente feito por mais 2 milhões de euros. Não sei se vão vender por 2 milhões de euros. Eu acredito que sim, porque os clubes brasileiros só pensam em dinheiro. E acredito que sim, acho que seria antiético da parte do Corinthians fazer isto, a não ser que todas estas notícias que surgiram, que o João Vítor estava assegurado pelo Porto, sejam falsas. Então aí, se são falsas, então aí já é outra coisa. Agora, se as notícias que dizem que o João Vítor já estava assegurado pelo Porto forem verdadeiras, e se o Corinthians facilitar, já não, por 2 milhões, já não negociar com o Porto e negociar com o Benfica, então eu acho antiético da parte do Corinthians, mas da parte do Benfica acho fantástico. Acho que o Benfica deve estragar os negócios ao Porto, porque o Porto já estragou muitos negócios ao Benfica, de jogadores fundamentais como o Lisandro Lopes, que teve a vir para o Benfica e não veio, muitos outros jogadores. Portanto, o Benfica tem todo o direito de chegar lá e desfazer um negócio que está praticamente feito, porque o Porto sempre fez isso toda a vida com o Benfica. Em relação ao João Vítor, é um central de 23 anos, um jovem jogador. O ano passado, a época passada, fez 48 jogos pelo Corinthians. Este ano já vai com 27 jogos num campeonato competitivo como o brasileiro. Dizem que o campeonato brasileiro é lento, de facto é, mas é muito competitivo entre eles. Os clubes são têm muita qualidade, têm uma qualidade idêntica entre eles. Portanto, é um campeonato competitivo nesse sentido, com um futebol diferente. Mas é um central rápido e é um central bom no jogo aéreo. Nesse sentido, adequa-se às características que Roger Smith pretende para o seu defesa central. Vamos ver se o João Vítor vem ou não. Eu pessoalmente gosto do João Vítor. Acho que poderia ser um bom complemento a um dos outros centrais, ao Vertonghen ou ao Otamendi. Vamos ver como é que as coisas funcionam. Em relação também ao René, portanto aqui a questão do negócio do René, o que é que está a falhar? É a cláusula de o Benfica só quer ficar com o jogador se ficar com uma cláusula de compra. E o Real não está disposto a isso. Portanto, aqui o que está a acontecer é que o René está a fazer pressão junto do Real Madrid, o René quer vir para o Benfica. Porquê? Porque o René não conseguiu se ingrar na Europa. Era um jogador que se tivesse ficado no Flamengo, ele fez uma época muito boa, como suplente é verdade, mas estava a aparecer na equipa em 2019, previa-se que ele fosse titular em 2020 no Flamengo, acabou por sair e nunca mais se ingrou, nunca mais apareceu no mundo do futebol e ele quer de facto ir para o Benfica porque é um clube parecido com o Flamengo em termos de mística, tem algumas semelhanças, portanto, porque o Flamengo é de gênese popular, o Benfica também, portanto tem ali uma ou outra semelhança e ele acredita que o Benfica poderá ser um clube que lhe faça voltar ao seu melhor futebol. O René vem para um clube em que falam português, portanto, e que tem jogadores brasileiros no plantel. E ele acredita que poderia ser uma boa solução para a sua carreira o Benfica, ele só tem 20 anos, ainda é muito jovem. É um jogador que tem passada larga, para mim faz lembrar um pouco o futebol do Kaká. E ele está a fazer pressão junto do Real, segundo a própria comunicação social, segundo o jornal do Jogo, está a fazer pressão sobre o Real Madrid para o Real Madrid aceitar as condições que o Benfica apresenta, que é a cláusula de opção de compra, e que ele venha para o Benfica. Em relação ao negócio Rafa, eu já falei ontem, portanto, não me tendo a querer repetir, vou aqui mais uma vez reiterar, mais uma vez deixar de forma clara que eu, no meu entender, o Benfica deve apresentar uma proposta ao Braga, uma proposta final, e acabou a conversa, não vamos estar a arrastar o assunto. O Ricardo Horta é bom jogador, é sim senhor, mas isto está a chegar a um ponto em que o António Salvador já vem publicamente criticar o Benfica, fazer comparações entre o Benfica e o Porto. Acaba por se tornar um pouco ridículo estas negociações. Parece um menino a fazer queixinhas à comunicação social, o António Salvador. E portanto o Benfica só tem que apresentar uma proposta. Quando é com pessoas assim, tem que se apresentar uma proposta clara e concreta e acabou. Se eles recusarem, recusaram, segue-se em frente, procura-se outro jogador ou então utiliza-se aqueles que temos e seguimos em frente. Não vale a pena estar aqui a bater no ceguinho e insistir a bater na mesma moeda e estar a pagar 20 milhões por um jogador que tem quase 29 anos, não é? Portanto, acho que é isto. Bom, obrigado por terem assistido ao vídeo, fiquem bem, até uma próxima.